Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre, amado Jesus, estejam com todos. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Antes de adentrarmos ao nosso estudo, que possamos elevar os nossos pensamentos até os pés de Jesus, a espiritualidade superior, pedindo que traga aspirações novas para os nossos estudos, que cada um em particular possa receber da espiritualidade o amparo necessário, pedindo sempre forças para que nós possamos vencer a nós mesmos, que Jesus possa refletir através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, né, para que a gente vença e que a gente dê saltos na nossa caminhada evolutiva. E assim, vamos começar o nosso estudo do capítulo 2, a Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e desabores. Então, o questionamento da sogra de Simão foi muito... São questionamentos que nós temos no nosso dia a dia. Quando nós encontramos alguém, quando nós iniciamos um relacionamento, tudo parece flores, tudo parece belo. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que não era tudo aquilo que imaginamos, né? Então, por quê? A espiritualidade, ela trabalha no sentido de fazermos sempre evoluir com relação ao amor. Então, todas aquelas pessoas que nós prejudicamos em outra existência, todas aquelas pessoas que nós depositamos ódio, rancor, né? Nós precisamos nos resgatar com essas pessoas. Então, elas retornam através da nossa família, né? E com a bênção de Deus, nós temos o véu do esquecimento. Se hoje nós olhássemos para a nossa família, aqueles que estão mais próximos, e conseguíssemos ver com os olhos da matéria a história da trajetória daquela pessoa, talvez nós nem estaríamos com ela. Então Deus já demonstra para nós a sua bondade, né? A sua glória de sabedoria, trazendo o véu dos esquecimentos e refortalecendo para que nós vencemos através das encarnações futuras. Essas pessoas que voltam na nossa família, que reencarnam, que são organizadas e projetadas pelo plano espiritual e nós assinamos embaixo antes de virmos, é um reajustamento. Nós esquecemos as lembranças, mas as emoções continuam. Por isso que quando nós olhamos para uma pessoa especificamente, principalmente no começo de relacionamento, nós nos apaixonamos, né? Nós criamos laços e esses laços são as emoções que carregamos das outras encarnações. As lembranças não, mas as emoções sim. Então, criamos esse elo fechado que nós chamamos de resgate. Então, nós nos resgatamos uns com os outros. Então, no começo gera atritos, e depois gera a libertação. A libertação vem com o amor sublime, sem apego, sem os desejos de maldade, sem os desejos de vingança, né? Mas é uma libertação tranquila, nos tornando amigos. E nas outras encarnações, por exemplo, depois de vencermos esses apegos, essas tendências negativas de conflitos, né? Nos libertamos. E quando nos libertamos, aquele ser que reencarnou com nós N vezes se tornam pessoas amigas, pessoas com amor sublime, como libertação. Então, hoje, por exemplo, os amigos verdadeiros que nós possuímos são resgate que já tivemos em outras épocas distantes, em outras encarnações atrás, que hoje são pessoas que já caminharam conosco e nós vencemos para com elas. Então, tudo é um processo na nossa vida.
Por isso que Jesus fala sobre o lar, que o lar é a primeira transformação ali. É um preparo para o mundo, porque dentro desses conflitos vamos aprender a lidar com os conflitos dos outros que às vezes nós nem temos. E isso gera um preparo na caminhada evolutiva, porque aprendemos e vamos aprendendo a respeitar as pessoas que vai passando pela nossa caminhada. É uma escola diária. Então, continuando a nossa leitura, Jesus responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Tá vendo? Então a gente vai aprendendo pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então é como se fosse grupos ali, né, de concentrações dentro do lar, para que se resgatem e aprendem conceitos novos, para que isso exteriorize no futuro para toda a humanidade. Então Jesus já nessa época fez a primeira reunião dentro de um lar, no lar de Simão Pedro, para hoje nós conhecermos, por exemplo, esse ensinamento. Então o lar ele tem a base da estrutura, ele deveria ser a base do amor. Então os conflitos precisam ser amenizados. É onde nós reencarnamos, onde nós depositamos ali a esperança, depositamos ali uma confiança para reerguer, para nós vencer. Então Deus deposita aqueles irmãos que vêm no nosso meio como uma dádiva para redirecionamento em direção ao bem, à boa conduta, auxiliando aquele irmão para que hoje ele caminhe da forma correta. Irmãos que muitas das vezes nós direcionamos de forma errada em outra existência. Então, sempre que olharmos para alguém que às vezes temos indiferença, nós devemos olhar com o olhar da compreensão, como Jesus faz, demonstrar a mudança através das nossas ações e não da imposição moralista, porque às vezes nós somos moralistas, nós queremos impor moral, mas nós não somos moralistas para conosco. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, primeiro executar a ação, fazer da forma correta, da forma que Jesus nos ensina, para depois ter o direito talvez de cobrar alguém. Mas as pessoas aprendem e as pessoas devem aprender com a nossa mudança, com a nossa reforma. Nós conseguimos mudar o mundo através da transformação de nós mesmos. E o lar é a primeira escola. E Jesus complementa sorrindo: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Então aqui Jesus já faz uma outra pergunta para ela, para que traga ela ao entendimento novamente. Ou seja, ensinar é questionar, é perguntar para ver se a pessoa entendeu, é direcionar ela num caminho de entendimento. Então muitas das vezes nós falamos, e esperamos que a semente seja emergida, mas às vezes é necessário o questionamento para o primeiro redirecionamento ali. Então Jesus já fez uma pergunta para ela, para que ela pudesse caminhar com a estrutura que ela já tinha de entendimento. Então Jesus pergunta o que ela faz com as lentilhas antes de servi-las à refeição. A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-se agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-la ao calor do fogo. Sem essa medida, então, antes dela terminar a fala, Jesus já complementa. Por quê? Porque Jesus provavelmente já observou que ela ia cair nas queixas. Então, é dar o direcionamento, mas muitas das vezes não nos permitir cair nas queixas, vendo somente as complicações, somente os desajustes. Todos nós temos qualidade, todos nós possamos auxiliar, temos capacidade de auxiliar com a palavra amiga, com a oração, com qualquer meio. Cada um consegue auxiliar de alguma forma. Muitas das vezes nós vemos mais as tendências negativas do que as qualidades. Então Jesus já complementa agora o questionamento dela, estabelecendo uma estrutura mais sólida. E o que ele diz?
há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. A que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Tá vendo? Então nós não vemos às vezes esse recurso espiritual. Então o nosso espírito está aprendendo com as dificuldades do lar, que nós às vezes vemos como dificuldade. Mas antes de reencarnarmos, nós imploramos para vir, nós pedimos para reconciliar, porque vamos caminhar pela eternidade. Reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Então, Jesus aqui nos mostra que nós não devemos olhar as dificuldades como dificuldades, mas entender por que Deus coloca essas dificuldades no nosso caminho. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor, né? Então, nós devemos ter paciência, pedir a espiritualidade paciência, que console o nosso coração, que nos dê força, que nós possamos olhar os nossos irmãos com o olhar do amor, né? E pedir a Jesus sempre que restabeleça a comunicação perfeita, a orientação perfeita, que os bons espíritos sempre estejam conosco, para que nós possamos redirecioná-los e direcionar a nós mesmos, né? Que nós possamos primeiro dar os primeiros passos, servindo de pegadas, de exemplo para as outras pessoas que estão no nosso meio, que estão na nossa família, que estão ao nosso derredor. Então Jesus continua a sua explicação. O coração acordando para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que nos são as nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Para que nós vencemos a nós mesmos, nós temos que aprender com o mal que nós fazemos. Ou seja, trocando de lugar. Se hoje nós implicamos uma situação ruim, não é justo que nós passamos por ela se nós não aprendermos, para que nós aprendemos que aquilo que fazemos não é legal? Então Jesus deixa nós passar pela experiência, mas nem sempre é necessário passar quando nós perdoamos a nós, quando nós aprendemos e quando nós não agimos da forma negativa. O perdão liberta. Então, aqui Jesus fala que a gente aprende com os outros para que sirva de exemplo aqueles desajustes que muitas das vezes temos com os nossos irmãos. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é o curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Como já dissemos antes aqui, os conflitos que passam na nossa vida são aprendizados. E quando não nos impacta, quando nós não abrimos portas para que isso nos afete, nós aprendemos as lições e ensinamos o outro através do amor, da paciência, sem debater de frente. Aprendemos a escutar, aprendemos a controlar os nossos instintos. Então nós aprendemos com os outros. E isso, quem tem a ganhar somente a nós mesmos. Nós ganhamos com essas tendências. Nós aprendemos a burilar os nossos espíritos e as nossas más tendências e más inclinações. E como Jesus disse, comparado à eternidade, a existência do homem é como se fosse uma flor realmente que brota de manhã e no parte da tarde ela já está murcha. Porque nós temos a eternidade para caminhar e nós, às vezes, focamos nas nossas dores, nas nossas aflições e esquecemos de olhar a beleza da vida, o quanto a vida é bela, o quanto existe N coisas belas no mundo que nós possamos desfocar daquilo negativo que estamos pensando. Então é sempre olhar a vida da forma bela, né? Agradecendo sempre a Deus, olhando a natureza, olhando tudo que Deus criou, e isso gera em nós esperanças. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos lutar conosco e ter esperança. Os bons espíritos
O Espiritismo, principalmente, nos traz isso, né? Que nós hoje passamos por dificuldade, mas se vencemos com resignação, com humildade, paciência, nas próximas reencarnações não precisaremos mais passar por isso. Mas se hoje nós não aprendemos, provavelmente deveremos passar pela mesma situação até que nós aprendemos, né? Então, tenhamos paciência, tenhamos paz e confiamos em Jesus e confiamos em Deus, que tudo que Ele faz não existe erros. Hoje passamos o que passamos para o nosso aprendizado, né? Então o fardo que estamos carregando, nós conseguimos carregar. Ele é proporcional às nossas forças. E continuando então, a sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. Né? Então, quantos de nós, por exemplo, temos essa interpretação também, que olhamos e falamos: nossa, parece que eu faço isso, faço aquilo, faço de tudo, faço o meu melhor, e a pessoa não está querendo evoluir, né, nas nossas interpretações. Mas recordamos que isso às vezes pode parecer um julgamento da nossa parte, né? Então nós deveremos fazer a nossa parte, independente, sem cobranças, e confiar em Jesus, que sabe o que está fazendo, confiar nos bons espíritos, né? Que quando chegar o momento, as pessoas vão conseguir evoluir ao seu modo. Que às vezes nós temos a interpretação de que a pessoa não está mudando, mas lá no seu íntimo talvez sim, talvez tenha uma sementinha de mudança já, tem algum desejo de mudança. Só que às vezes nós, seres humanos, temos orgulho, e o orgulho nos impede de demonstrar essas ações. Então é nós ter paciência mesmo com o outro, fazendo sempre a nossa parte e confiando no Pai Celestial e nos bons espíritos. Então Jesus complementa: o Cristo pousou a interlocutora aos olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Então ele já fez uma outra pergunta para ela, para ajudar ela no entendimento. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao montouro, porque feriram a boca do comensal, descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, tornou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno benéfico da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então aqui, conforme nós dissemos, a vida tem um aprendizado. Então, no nosso estudo, a gente viu com as passagens de Jesus que o lar é como se fosse um forno preparatório, né? Onde nós aprendemos, onde nós conviveremos com os nossos resgates do passado, onde nós devemos sempre ter a humildade. Por isso que Jesus, em uma das suas passagens, fala: em qualquer situação, é melhor que você dê a face, demonstrando a humildade. Porque hoje nós vemos o agora, mas a espiritualidade vê sempre antes, lá atrás, sempre vê a trajetória que nós caminhamos até chegar aqui. Mas recordamos da passagem de Chico Xavier, que diz que é sempre tempo de recomeçar. Ou seja, no livro da vida nós estamos sempre escrevendo uma página nova, uma página de correções, de reajustamento. Mas que nós possamos acertar mais e errar menos, como diz no Livro dos Espíritos, o questionamento de Allan Kardec. Por que muitas das vezes nós erramos, né? Nós sabemos que está errado, mas nós não conseguimos vencer. E os Espíritos dizem: às vezes nós não nos esforçamos o suficiente. Hoje, quando estamos num sofrimento, talvez nós imploramos a Deus, nós questionamos, falamos: Deus, me ajuda, e Deus nunca falha na nossa amparo. Mas quando é amanhã, que as coisas amenizam, nós começamos a fazer tudo errado novamente. Então precisamos ter constância na parte do bem, na parte de fazer o bom, né? A nossa vida é passageira. Quando menos esperamos, voltaremos para a vida
eterna, né? A vida do Espírito. O Espírito existe por toda a eternidade, fomos criados por Deus. Hoje talvez vemos a vida com sofrimento, mas lembra que a felicidade é prometida por Jesus, é prometida pelos bons espíritos, a paz do Espírito, né? A paz celestial, não a paz do mundo, porque a paz do mundo ela é passageira, ela é transitória, né? A felicidade do mundo ela é transitória, ela nos dá meios de apagar provisoriamente uma situação, mas a verdadeira paz é a paz na consciência, é a paz de dever cumprido, é a felicidade de ver alguém feliz, de ver alguém caminhar conforme os desígnios de Deus, né? Vencendo a si mesmo. Esse foi o nosso estudo do dia de hoje. Que os bons espíritos estejam em contato com cada um, que todos nós fortalecemos a nossa fé, sempre elevando a espiritualidade, confiando em Jesus, confiando no nosso desígnio, na nossa encarnação que foi projetada, que os fardos são proporcionais, que nós conseguiremos vencer. E lembra sempre que a vida é contínua, que nós reencarnaremos outras vezes, mas que nós projetamos a próxima encarnação de paz, de harmonia, sempre olhando aqueles que estão na nossa caminhada com o olhar da sabedoria de Jesus, pedindo a Jesus que esteja e nos fortaleça. Então que começamos a disseminar a paz, a harmonia, lutar contra as nossas más tendências e servindo de exemplo dentro do lar, como o nosso estudo da noite de hoje nos ensinou. Que possamos abraçar a oportunidade de reajustamento perante a vida no nosso lar, a todos aqueles que batem a nossa porta, que estão ao nosso derredor, que possamos servir de exemplo, fazendo a nossa transformação e não cobrando a transformação do outro. É fazendo o nosso reajustamento que serviremos de exemplo. Meus irmãos, fiquem todos na santa paz do Pai, que Jesus possa preenchê-los, refletir nas vossas ações, nos vossos pensamentos e nas vossas atitudes. Fiquem todos com Deus. Muita paz.